Rock em Brasília é coisa séria. Na cidade sem esquina, toda esquina tem uma banda de rock. Nas favelas, no Senado, nas garagens, nos gramados, no concreto, rachado. Rock em Brasília é coisa muito séria. Eu sou Rodrigo Madeira e se prepara porque hoje, bebê, é dia de rock. Muita gente se pergunta como o Rock Brasília começou. E muita gente acha que sabe a resposta. Eu vi o Mel da Terra no Foods. Mel da Terra. Plebe Hood. O aborto elétrico. Aborto elétrico. O aborto, né? Escola de Escândalo. Primeiro da Legião. Legião, né? Foi a Legião Urbana. É Legião, né? Paralamas. Finis África. Capital. Blitz 64. A UNB também foi palco disso aí tudo. Legião Urbana. Arte no Escuro. Arte no Escuro. Começou aqui em Taguatinga. Distrito Federal. Telo. Perito sofisticado. O Rock Brasília começa com aborto elétrico, não tenha dúvida não. Mas, na verdade, o Rock de Brasília começou nos anos 60. Cara, tem controvérsias aí do Rock Brasília. Tem os primitivos, tem os quadradões, tem o Elson 7, tem os geniais. Os primitivos foi em 67 e eu acho, se eu não me engano, Brasília Jovem, do Elson 7, que depois virou Esquema 6, eles gravaram em 68. Fala que é o primeiro disco gravado num estúdio em Brasília, com uma equipe de Brasília. Toda a cadeia produtiva do álbum, todo mundo, todo envolvido, desde o artista até a parte técnica feita aqui. Sonzeira, cara, um descasso. E todos esses discos, viu? Os quadradões, os primitivos, Elson 7, tudo é discão, tudo com um som de altíssima qualidade. Esse gatinho aqui tem que sair daqui, né? E eles eram uma banda de baile, cara, que acompanhava. Por exemplo, vinha Elis Regina aqui, sem banda. Era o Elson, a banda do Elson que acompanhava. Via o Wilson Simonal aqui. E era a banda do Elson 7, que era a banda base, né? Que acompanhava esses artistas, que às vezes era caro trazer a banda inteira, era difícil. Vinha só o cantor ou a cantora. E a banda do Elson 7 virava a banda que acompanhava esses artistas que vinham pra cá. É o povo da rua exigindo seu direito. E é isso que nós estamos fazendo. Não tem ninguém. É uma turma refolhada, entrega, é uma soberania, a sangue do A semente que colocou o holofote em Brasília como uma grande fornecedora de bandas atuais, diferentes, falando para a juventude do Brasil inteiro, foi o aborto elétrico. Começa com o punk rock, em 1977. Primeira vez que se ouviu falar de Brasília de verdade que não fosse só política, que fosse através de uma coisa massa, foi aí, né? Foi uma parada que também mexeu com a autoestima, assim, né? Com aquela cena ali, você rolava um orgulho de ser de Brasília, né? Naquela época o pau comia, literalmente. Brasília, naquela época, não tinha nada para fazer. Não é que nem hoje, assim, não tem nada para fazer, mas o pessoal vai para algum lugar. Não tinha onde ir. A gente estava sob a ditadura militar, onde os direitos dos cidadãos estavam obstados pela força bruta dos militares. E a linguagem escolhida pelos jovens para ser a trilha sonora da juventude era o rock and roll. Teve um festival de rock no Sesc, aquele Sesc que a gente tocou. 913. 913. Só que em cima. Exatamente. Teu irmão tocou. Foi justamente esse Teu show. irmão tocou. Cara, você tem o Sol pôster Noturno. ainda? Sim, a gente tem o Depois pôster. tem que pegar o pôster desse show. Esse show, então a gente foi. Não sei como deixaram entrar, acho que tinha 13 anos. Assim. Eu tava nesse show. Só que eu era molequinho, eu não te Mas conhecia. eu era molequinho. Imagina eu, então. Naquela época existiam duas cidades grandes no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E Brasília chegou e meteu a cara e falou, estamos aqui também. A música feita por Brasília é tão importante quanto a música feita por vocês. E os punks se atraíam. Você saía de punk na rua e um cara, pô, você é punk, então... Eu fui moicano. A gente ia para a catedral para assustar as pessoas com cabelo espetado, com moicano, imaginando que aquela era uma situação para mostrar que as diferenças poderiam conviver, mas obviamente as pessoas ficavam assustadas e às vezes saíam correndo. Tinha um cara que ia viajar para Londres, que era primo do teu irmão. O pessoal da Legião, do Capital Inicial, da Plebe Hood, traziam discos de fora. Pô, cara, traz um disco para mim. Era tipo o nosso Spotify da época. E esses discos viravam fitas cassetes e essas fitas cassetes iam até os rincões do Distrito Federal. E isso pegou a gente aqui em Brasília, pau, assim como um trem, né?
todo mundo buscava diversão que não existia. Sempre dava merda. Então, quando você dava uma festa, você sabia que ia ter penetra na festa, porque você era um penetra na festa dos outros. Então, assim, a diversão era o seguinte, você ia pelas quadras, ou alguém falava de festa na 116, você ia para o Beirute, festa na 116, todo mundo levantava e ia para lá. Então, a gente ia para as festas, como penetra, e todo mundo, os punks chegaram, E a gente levava nossas fitas. E alguém conseguia se infiltrar e chegar no som. E alguém sempre conseguia colocar as nossas fitas. E quando colocava, todo mundo ia dançar. O pessoal queria ouvir Led Zeppelin e outro pessoal queria ouvir The Clash. E aí tinha alguns confrontos entre os cabeludos, que eram cabelo para baixo, e nós, os punks, que eram cabelo para cima. Porque a gente andava em bando, né? Era sempre um bando. A gente era parado, a polícia botava todo mundo contra a parede, né? Revistava todo mundo e falava assim, quem aqui é filho de militar? Daí tinha um outro, mostrava a carteirinha e ia embora. Quem aqui tem identidade vermelha, que a identidade vermelha era diplomata, acho que militar também, tudo, ia embora. Isso, quem sobrava sempre? Felipe, eu, meu irmão, o Fê e o Renato, que o pai dele era do Banco do Brasil. A gente e só apanhava, outro, né? Daí, cara. No início eles falaram assim, imagino que eles entendiam que não, deixa esses doidos aí que isso não vai dar certo. Daqui a pouco eles viram que realmente aquele discurso inflamado estava tendo resultado nos jovens daquele período. Cara, me lembro uma vez que a polícia pegou o Renato e falou, você pode botar um dedo no chão, isso vai ficar dando volta no dedo, assim, com o dedo no chão, até achar petróleo. E o Renato tinha um joelho ruim, cara. A gente era proibido de tocar, várias vezes nós fomos proibidos de tocar, a polícia era muito incisiva com a gente, várias vezes eu cantei com pessoas puxando o microfone, imagino que seriam do DOI-CODE, do SNI, do Serviço de Inteligência, porque a gente cantava músicas que eram proibidas pela censura. A gente tinha que mandar música para censura. Olhando em retrospecto, até parece que alguém de um órgão federal vai no domingo à tarde ver um bando de punk maluco tocando um som inexistente. A gente pegava um bago genérico. Ininteligível, né? Nada. Então sempre que alguém fala assim, porque quando vi o aborto elétrico me inspirou, tá mentindo. Tá legal? Só se for na atitude, porque na letra ninguém entendia. O Distrito Federal era justamente o outro lado do Distrito Federal, que era o lado que as câmeras não mostravam. Era o lado cru da cidade, era o lado da violência, era o lado da pobreza. Tinha uma revista de fofoca adolescente chamado Pop. Brasileiro? É, a Pop, que depois lançou o punk rock. Som Pop apresenta. Som Pop, porque apresenta, a revista era Pop. Okay. Era uma revista sobre como namorar, que desodorante usar, não sei o quê. Mas daí veio, eu não sei, alguém lá de dentro gostava de punk, porque começou a ter artigos sobre punk. Cara, mudou minha vida aqui no momento. Eu comecei a trabalhar com rádio em 1980 na Brasília Super Rádio FM. Mais tarde, uma emissora da cidade perguntou, o que você acha que tem que fazer aqui em Brasília? Eu falei, cara, o que falta é uma rádio que toque rock. Não é que tenha rock na programação, mas que seja basicamente de rock. Em fevereiro de 86 a gente entrou no ar. Primeiro lugar de audiência. Primeiro lugar. Imagina a cena, 100 mil pessoas, 12 bandas, Plebe Hood, Capital Inicial, um mega show na rampa do Congresso e sem polícia. Nós fizemos um LP, o Rock Brasília Explode Brasil, que teve show na rampa do Congresso. Talvez não fosse uma boa ideia quando você tem 100 mil pessoas lá para ver. Plebe fazendo abertura, as 10 bandas de Brasília e o Capital fazendo encerramento. Por algum motivo, o Ulisses Guimarães, né, que era o presidente da Câmara na época, ele não liberou a polícia, por algum motivo. Ele não queria que fizesse lá. Então foi empurra, o pessoal começou a empurrar embaixo do palco, o palco era vazado. O Capital nem queria entrar. Explodiu show, bomba. A gente nem terminou, né? Não terminou. Teve que sair explodiu do palco. bomba no palco. Mas acabou saindo. E o Capital acabou entrando. Então foi um clima ruim. Quando acabar, vai ficar todo mundo aqui. Vai ficar com bis e não vai parar mais, né? O Dinho terminou, né? Boa noite, Brasília! Valeu! Já viu o mar quando a onda vai embora? Fez desse jeito na praia, assim. Esvaziou. Eu falei, cara, não acredito, velho. Foi todo mundo embora. Eu pensei que não fosse acabar nunca. Era uma época muito antes dos telefones celulares, das câmeras digitais, e registrar tudo isso não era nada fácil.
como era diferente, né? Um filme, nesse evento que tinha 3 shows, tinha 3 bandas. Tinha que ter um olhar muito mais aguçado, paciência para esperar o resultado. O que a gente estava fazendo era fotografar os nossos amigos. Pós-Mil era uma agência, era o nome da entidade que eles criaram. O Nick Elmore e Ricardo Junqueira. Trabalhei no Banco Bandeirantes durante 11 meses. Até que um dia, quando eu já estava querendo tirar férias para poder ver se eu achava um outro trabalho, porque eu odiava aquilo, eu achava aquilo um inferno. O pessoal do Legião tinha acabado de gravar o primeiro disco e queriam fotos para divulgação desse primeiro disco. E faltei um dia no banco para fazer esse trabalho. Eu não ia cobrar, porque eles eram meus amigos, eu não ia cobrar. Ela falou, não senhor, tem que cobrar sim, isso é trabalho. Eu falei, então você paga o que quiser. E ela me pagou, por esse dia de trabalho que eu faltei no banco, o que eu ganhava em um mês no banco. Eu falei, como é que é? No dia seguinte eu fui no banco pedir demissão. Foi quando eles começaram, de fato, a trabalhar com isso, com a fotografia. Várias dessas pessoas a gente tem contato até hoje. Eu fico muito feliz de ter vivido essa época em Brasília. Foi uma delícia, foi muito legal. Eu estava no show da Legião de 88. Era um show, assim, pra mim, muito histórico. Legião já representava muita coisa pra cidade já. Era a crônica da morte anunciada, sabe? Ali a coisa estava conspirando para dar errado. O show seria no Nilson Nelson, e aí 15, 10 dias antes, se definiu que ia ser, um mês antes, se definiu que ia ser no estádio de futebol. Porque já estava tendo uma procura muito grande? Exatamente. O show estava marcado para abrir os portões às 17, 18 horas. A cavalaria chegou 2 horas atrasada, tinham 20 mil pessoas já lá de fora. As coisas começaram com a quebra-quebra dos ônibus, que infelizmente... Antes do show, né? Antes do show. Polícia montada, meio que açoitando as pessoas, meio que intimidando as pessoas. A gente não conseguia entrar pelo acesso normal do gramado. A gente tinha que pular no fosso para poder subir no gramado. Várias pessoas fizeram isso. Eu pulei do fosso, vou falar assim, eu pulei do fosso. E aí quando o pessoal começou a pular, e era um fosso devia ser, sei lá, uns... Era grande. Uns 3 metros. Era grande. Aí o pessoal ajudava e tal, e o pessoal foi pulando, não conseguia nem mais segurar, que deixou ainda mais a pista, né? Fazendo um meia-culpa aí agora. Depois eu pago a diferença do ingresso, Marcelo. O palco era reduzido, o palco era baixo. O som não estava adequado para um show no estádio para 50 mil pessoas. O palco realmente chamou a atenção, não era um palco onde você vê esses grandes shows de estádios, não era esse tipo de palco, era um palco bem mais baixo. Era um palco e que ele falou que queria ter o contato com a... Foi um pedido da banda. Foi da banda, do empresário, que a gente não conversava com a banda, né? Quem organiza shows, festivais, tudo, não é a banda. A banda, ela está exposta lá, ela faz parte digamos, é uma engrenagem no mecanismo total do que é um show, um festival. E a Legião estava lá, era a engrenagem, só que todas as outras engrenagens não funcionaram. E aí deu algumas, não sei quantas músicas, umas 3, 4, 5, não sei, aí um cara subiu no palco e enforcou o Renato Russo ali. Tinha uma pessoa com um cadeirante lá, pediu que colocasse numa área, aí alguém da banda pediu, não, bota ele aqui no canto do palco. E esse cara foi o primeiro cara que arrumou a confusão. Que abraçou o Renato. Exatamente. E o Renato Russo tinha aquela relação de amor e ódio com Brasília. Ao mesmo tempo ele gostava de cantar e falar sobre Brasília e nas letras da Legião Urbana, mas ao mesmo tempo ele tinha um ranço, um ódio incubado dentro dele em relação àquele público de Brasília, que não compreendeu ele na época que ele estava aqui, com o aborto elétrico. Ele lembrava de cada buraco que tocava que ninguém ia. Tipo, vão ter que me engolir. O Renato estava jogando o querosene assim, na fogueira. Então foi extremamente responsável do lado dele. Se o barco está afundando, vamos todos afundar juntos. E eu sinto muito, essa é para todos. Chamando a galera de fascistinha, de playboyzada. Jogaram também uma bombinha de São João, era a época de São João. Quando eles saíram do palco por 54 minutos de show, a banda estava trancada no camarim. Nesse momento eu falei, pô, ninguém sai daqui também, gente, espera aí. Não vai voltar, não vai voltar. E na verdade o empresário queria botar eles dentro do carro e ir embora. E aí a gente falou pensando, caramba, será que foi isso? É isso? Minha oportunidade de ver a Legião Renato Russo foi isso aqui? Foi quando ele bateu o pé que não ia voltar pro palco. E nessa, como tá no palco, você tem que acender a luz. Que é um código universal para acabou mesmo, né? Falei, galera, vamos vazar. Vamos vazar porque não vai dar certo isso aqui. Não deu outro, né? Fantástico fez a matéria a partir de
De manhã cedo, a chamada era do show da Legião Urbana, o dia inteiro chamando para a matéria. O estádio ficou sem os 2 portões principais que foram arrancados. Várias lâmpadas, azulejos, cadeiras e banheiros foram quebrados. Foi 88. Se você pensar que 8 anos depois o Renato ia embora com 36 anos, se eu não me engano. Mas aquilo foi um marco, eu acho que aquilo foi um marco que terminou, digamos, a sedução, o entusiasmo que as pessoas tinham por rock Brasília. Era o fim dos anos 80 e uma nova geração de bandas surgiu. E todo mundo se perguntava, será que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar? Um grande desafio para aquela turma da geração 90, digamos assim, tentar, se não superar, pelo menos se equilibrar a explosão que foi o rock de Brasília nos anos 80 em nível nacional, né? No fim dos anos 80, a sensação é que realmente não tinha mais espaço, né, para as bandas e tal. A música tinha um contexto diferente. A gente viveu uma ressaca desse movimento do rock de Brasília. Começou a aparecer a lambada, o sertanejo, né, ali do Zezé de Camargo e Chitãozinho Chororó, e acabou o rock. Ainda se falava muito, mas se falava como uma moda que tinha passado. Brasília tem um negócio diferente, assim. A cena dos anos 90 no Brasil todo aconteceu em Brasília primeiro, cara. Essa geração que vem nos anos 90, ela se multiplica em vários estilos. O heavy metal de Brasília já estava começando nos anos 80 e explodiu nos anos 90. Punk, hardcore, e aí você tinha outras misturas com elementos da música brasileira. Com certeza, se não fosse em Brasília, eu acho que eu não teria começado a tocar meu instrumento. Porque o clima era propício. Era tipo você morar no Havaí e no surfar, né? A grande virada dessa segunda geração, que vem de Brasília e também pelo Brasil todo, é olhar para as nossas raízes e ter essa... que também tem a ver com a autoestima, né? Foi uma conspiração de fatores positivos que acabaram contribuindo para isso. Existiam 800 bandas em Brasília, 790 imitavam a Legião e a Plebe e o Capital, sabe? E eu achava isso desnecessário, assim, sabe? Eu achava que tinha muitas outras coisas que poderia se fazer, existia muitas maneiras de fazer rock. A gente levou para o Brasil a vibe de Brasília. Que nem os anos 80 levou a vibe de Brasília para o Brasil, a gente também levou a vibe de Brasília. Brasília voltou a ser protagonista de novo, assim como tinha sido nos anos 80, voltou a ser nos anos 90 também. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Mascavo Roots, Raimundos, Cabelo Duro, Oz, Low Dream, Câmbio Negro, Rumbora, Právida. Então, assim, você tem várias bandas aí que conseguiam atrair um público a partir desse buchicho. Teve um show no Teatro Garagem, que a gente nunca fez tanta bagunça em lugar nenhum na vida. E o show foi muito bem falado, que a gente foi chamado para um festival na UNB. Coisa de 1 ano e meio, a gente lançou 3 demos, fez show em São Paulo, aparecemos no MTV, tocamos no Aruanta, papapá. Eu lembro que a gente, em 93, lançou uma fita pelo Cult 22, chamada Cult Cover Demo. Por incrível que pareça, apesar da gente ter algumas das maiores bandas daquela expressão no país, não tinha lugar nenhum para tocar. Tinha aqueles aparelhos que você podia copiar 5, 6 fitas ao mesmo tempo, você ia copiando e fazia as capinhas, às vezes na gráfica, às vezes fazia no mimeógrafo. A gente vendeu 2.000 cópias da fita, né? Eu gravei 2.000 fitas, uma por uma. Olha o que eu já fiz, meu irmão. No Instagram na época, com certeza. E vambora, né? O nome acabou surgindo dessa também. Pô, vamos nessa, vamos correr atrás dessa parada. Cara, uma vez eu tava andando na rua, tava voltando do Gilberto Salomão, vindo a pé, atravessava a ponte a pé, voltando para Asa Sul. E aí, sei lá, veio na minha cabeça isso aí, 1, 2, 3, 4, 1, 2... E aí eu falei, caralho, 1, 2, 3, 4... Eu falei, caramba, 1, 2, 3, 4... não tem 5, não tem 6. Isso foi 93, Em 94, a gente foi eleito empatado com Haiti, de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
tinha um cara que tinha uma banda mega séria, que era uma banda já um pouco famosa em Brasília. Ele quase me bateu, cara. Que absurdo, que desrespeito à música, ao rock, à poesia. Ele tava certíssimo. Se nos anos 80, talvez a Legião Urbana, até hoje, né, tenha sido a grande protagonista do rock nacional nos anos 80, nos anos 90 foi o Raimundos. Trouxe o holofote de volta para Brasília. A revista Bis, ela considerou o nosso disco mais importante do rock dos anos 90. Conseguiram condensar várias coisas. A influência nordestina, o hardcore, o sotaque de Brasília. Raimundos foi a banda que estava na hora certa, no lugar certo. E acho que todo mundo conseguiu se identificar ritmicamente também. Quando a gente gravou o primeiro disco, o pessoal não queria gravar o selim. E eu falei, velho, vamos gravar o selim. Não, fazer um disco só de hardcore, não sei o quê. Eu falei, velho, beleza, o disco é todo hardcore, é todo porrada, mas grava o selim. Não, mas já desmontou a bateria. Não, monta de novo, grava o selim. Remontou a bateria, gravou o selim assim de primeiro take. E foi a música que fez o disco vender 100 mil cópias. No início dos anos 2000, né, final dos anos 90, com essa boom do Raimundos, a coisa era tão presente, tão forte assim, que a gente tinha uma banda cover do Raimundos, né, Bode Expiatório, e que quando o Rodolfo saiu, a banda acabou e a gente saiu no jornal. Então essas bandas covers mesmo eram o jeito das pessoas era o mais terem requisitado contato, aqui, né? um contato com a banda, com os hits que estavam acontecendo. E o Mano usava umas tranças naquela época. E acharam que ele era o Rodolfo. Isso acontecia muito, porque eu era meio parecido mesmo. Quando ia nos shows também, às vezes as pessoas iam no show dos Raimundos, algumas pessoas achavam que era o Rodolfo ali, quando o Rodolfo tinha os dreads, Andando né? no meio da galera. Andando no meio da galera, eu me beneficiava daquilo, claro. Desde que o Raimundos foi para São Paulo, e aí começou aquela puxação de saco, que é normal. De vocalista. De vocalista, o Rodolfo deu uma... Já começou a dar uma... Inclusive, eu briguei com ele numa época ali. E aí, quando ele, de repente sai, passa o dia inteiro falando da banda, do futuro da banda, e no final chega, tô indo embora. Eu tinha acabado de comprar uma casa, eu tava, né, tinha feito um financiamento, a gente tinha um contrato de 3 anos, então eu tava tranquilo. E o cara foi e puxou meu tapete, sem me avisar. Poderia acontecer de duas formas, né, a saída do Rodolfo do Raimundos. A maneira como ele saiu, ou ele ter morrido. Eu ia ficar na mesma situação. E não ia ser culpa dele, né? Se ele... pelo amor de Deus. Se ele tivesse morrido. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu ia estar fudido do mesmo jeito. Eu não tinha um plano B. Eu não estava preparado para, de repente, senão o Raimundos não vai mais poder fazer. Então você tem que ter uma coisa para fazer. O Raimundos é uma banda que, cara, tá aí, cara. Tá andando, tá correndo forte. E isso me trouxe a paz que eu precisava para relevar o que aconteceu com o Rodolfo, sabe? E, cara, eu consegui tirar esse peso das minhas costas e tirar das costas dele também. Hoje eu posso, pegar o telefone aqui e ligar para ele. E aí? Tá fazendo o quê? Vamos surfar ali, vamos fazer um negócio, sabe? E, cara, respeitar a vida dele. A vida dele é outra, cara. Eu aprendi a amar ele assim. Eu conheci a Adriana no segundo show do Raimundos. E a Adriana, ela tava tirando uma de hold, cara, do Kratz. E eu olho assim, tem uma gatinha, mano, montando as paradas. Chonei, fiquei os 4 pneus furados por ela. Posso falar de amor à primeira vista. Foi desde sempre, assim. Não sei, o amor que o Caniço me deu, assim, é muito especial. 37 anos. A gente era parte um do outro. Sabe esse negócio de falar yin yang? A gente era tipo isso, né? Tipo yin yang mesmo. Então, quando você volta pra casa e você vê, sei lá, o tênis, assim, no chão, é horrível, não sei te explicar. Aquela pessoa não vai mais calçar. E o pior de tudo, que eu vou te falar, os baixos. Tenho muito orgulho do Caniço. Considero uma mulher de sorte, sim. Desde que o rock surgiu, lá nos anos 50, sempre aparece alguém para dizer que o rock morreu. Eu acho que não, hein? Brasília não é a capital do rock há muito tempo. Muito tempo. Mas talvez a capital do underground a gente vai conseguir ser. Sempre foi. Tem bandas que preferem ficar nesse limbo ali, né? Tipo, entre mainstream e underground. Ele fica ali naquele mercado ali que fica alternativo ali no meio, né? Estar na cena underground é saber que muitas vezes a gente vai topar de fazer um show
e, enfim, em condições de estar lá por diversão mesmo, levar um pouco da gente, sem esperar nada em troca. É um estilo de vida, sabia? Você opta por aquilo, segue aquilo sem ter... Você segue regras que não existem, escritas, tem um regulamento que não está escrito, mas existe, e tem uma paixão, né? O amor, né? Muito... Tem a devoção, cara, um sacerdócio ao underground. Para mim é uma forma de expressão, né? De autoexpressão, de desentalar o que fica preso na garganta, não uma forma de ganhar grana. Com a saída do rock do mainstream, assim, da evidência, o rock no underground floriu muito. Uma banda que vai pro mainstream perde totalmente sua essência. Antes da Chavosa eu tinha uma banda só de mulheres e, enfim, todo mundo achava que só pelo fato da gente ser uma banda 100% feminina, todas eram um sapatão. Esse preconceito idiota de roqueiro é satanista, roqueiro é ateu, roqueiro, falando roteiro ou roqueiro? Roqueiro quebra, roqueiro... Onde é isso? Me fala aí pra eu ir lá nesses lugares aí que tem quebra. A gente abriu o show do Motorhead e o guitarrista e o baterista do Motorhead ficaram curtindo o show aqui do lado. Assim. Isso aí pra mim é zerar o joguinho, né? O vocalista do Motorhead falar que seu show é bom, é foda. As mulheres fazem ali uma roda punk. E nesse show tinha um cara muito grande que entrou na roda e estava machucando todas as meninas. Eu estava vendo as meninas saindo com a mão no rosto. Eu parei na hora. Eu não volto a tocar enquanto esse cara não sair, porque ele tá batendo nas mulheres. E, enfim, foi um alvoroço, realmente ele saiu, passou o resto do show me encarando. Rock é minha vida, cara. O rock é minha filosofia de vida, é assim que eu cuido da minha vida, que é assim que eu pago as minhas contas, é assim que eu cuido dos meus filhos. Eu sou assim a vida inteira, vou morrer nisso e é isso aí. O mais importante é que a gente se mantenha autêntico na nossa expressão artística. Felizão, amarradão. E o rock não vai morrer nunca. Brasília é a prova disso. Sempre teve essa dificuldade. A gente tinha conteúdo e não tinha palco. O rock nunca morreu. O festival nasceu dessa necessidade de ter alguma coisa que juntasse a cena da cidade e mostrasse isso pro mundo. É importante ter um festival, é importante ter uma estrutura um pouco maior para o cara até se sentir um pouco mais artista, um pouco mais importante. Pô, ele tá tocando num palco, com um som legal, com um público bacana para assistir. Nós temos o prazer e a alegria de trabalhar com a trilha sonora da nossa vida. Cara, a gente fez o Porão na Concha em 98 para tipo 5, 6 mil pessoas. Em 2000 a gente estava fazendo para 60 mil. Tinha uma demanda reprimida gigantesca. Que mantém a chama viva, o chama acesa, são justamente os festivais, os grandes eventos, as oportunidades que eles têm para tocar para grandes públicos, né? Os festivais, eles seguram a bronca e mostram as novidades. Que a gente cria todo um ambiente de entretenimento, que as pessoas criem lembranças afetivas e elas estão todas embaladas ao som do rock and roll. Mas hoje, quando você pega um artista, sei lá, Capital, 40 anos de estrada. Qual foi a última vez que eles tocaram, por exemplo, em Brasília, numa arena para 35 mil pessoas? 40 mil pessoas. Na arena. Isso é Motorhead. E uma coisa que eu sinto falta nos festivais hoje em dia, a galera ia para festival e tinha tesão em descobrir coisas novas. Isso era incrível, né? A galera ficava ali, cara, que banda fera, porra, essa banda eu nunca vi, que maneiro. Hoje em dia, eu não percebo mais isso. O grande lance do festival é a experiência. E a trilha sonora dessa experiência é o rock and roll. Se criou um fato novo nos eventos que a experiência é tão mais importante do que os shows. Isso é uma coisa que me incomoda demais. Inclusive, Gustavo, eu acho que é por causa da sua idade mesmo. Mas Juliana. Tem 1 milhão de coisas. Eu tenho outra cabeça. Eu vou ver o show, velho. Eu não quero porra nenhuma, eu quero ver o show. É um lugar que tem mulheres bonitas, os homens são tudo mal encarado, barbudo e tal, mas que tem um coração gigante. E o roqueiro é isso, né? O roqueiro mas é super do bem. E não dá BO nenhum, zero. A gente tem um festival com 846 mil pessoas, a gente tem 80, 90 mil pessoas simultaneamente dentro da área do complexo. O atendimento, às vezes, é pressão alta. Vai. Além do que, tem uma pesquisa que fala, né? Pessoas inteligentes gostam de rock and roll.
Você insiste em me deixar e eu insisto em ser seu. A gente fundou o Embrião em 2004 ali, mas o primeiro disco é 2011, né? E aí, quando nós montamos o Scalene, o Gustavo tava ali pelo ensino médio, eu tava começando a faculdade, menor ideia do que eu queria fazer da vida. Nessa época, cara, as bandas dos anos 90 já estavam fazendo turnê nacional e aqui a gente já estava vivendo um declínio, né, assim, nesse foco que a gente tinha do rock and roll, da música que era feita aqui. A banda no início representou essa parada, tipo assim, cara, a gente vai conseguir dar vazão a sentimentos e formas de existência que não necessariamente são muito alimentadas nos nossos grupos sociais aqui, sabe? 2000 eu já peguei uma época que não tinha cena e eu muito menos porque eu estava começando ainda. A gente fazia nosso próprio merch, a gente tocava, ganhava um dinheirinho, gravava mais umas músicas, não sei o que, e foi indo muito organicamente, assim, né? E sempre com essa brisa de, tipo, colocar a nossa identidade mesmo no som. A gente foi tocar em Brejo Santo, no interior do Ceará, num teatro, assim, teatro lindo e tal, sei lá, pra 500 pessoas, 600, sei lá. Não tinha ninguém no teatro. Gente, caramba. É isso, né? Vamos nessa aí. Fazer E aí, pô, subimos no palco, devia ter 15 pessoas, assim. Na terceira música tinha 500 pessoas já. Quando teve a grande exposição no programa da Globo, a gente sempre tentou fazer jus da onde viemos, assim, e tentar dar espaço para outras bandas. O Brasília Independente foi a primeira vez que eu botei minhas músicas para jogo mesmo, porque eu sou tão chata, tão perfeccionista que eu não queria soltar as minhas músicas. Quando acabou o show, o batera era o único solteiro da banda na época, né? E aí ele não queria dar o telefone dele para uma galera. Aí as meninas iam pedir o telefone dele, ele dava do Marcos. Chegou mensagem. O Marcos recebeu mensagem de Brejo Santo durante um ano. Assim. Não leve a mal, mas me livrei de tudo que tinha você. Achei melhor parar o jogo e não sofrer. Se você cresceu em Brasília, certamente você cresceu escutando Legião Urbana debaixo do seu prédio. É um clichê, mas é verdade. Essas bandas que marcaram a época nos anos 80 e 90, 2000, acabaram criando essa mitificação para as novas bandas, né? As pessoas já falam assim, cara, tem um selo de qualidade em Brasília, a banda de Brasília é boa. Eu acho que é natural do jovem, né, em sua prepotência e no seu vigor e na sua, né, até impulsividade, assim, querer, tipo, estipular o seu, colocar o seu. Eu fico meio, às vezes, reticente com essa parada, da galera ficar muito presa numa coisa lá atrás e tal, né? Como se fosse... Achar que a gente vai tocar Tempo Perdido. Que vai tocar Tempo Perdido, todo show, sei lá, que país é esse. E tem um processo saudável de gerações querendo romper com a antiga para criar a sua própria. Sempre respeitamos. Mas esse rompimento pode ser saudável. Eu não acho que isso é um impeditivo, não. Acho que isso é uma grande vantagem. A galera reconhece e valoriza. É algo que é exaltado nas cidades que a gente vai tocar. Mas as tradições, elas abrem portas, elas criam um chão para você pisar. Pessoas mais novas não querem se identificar com uma bandeira antiga. Às vezes incomoda, né? Pensar, poxa, não, tem muita coisa nova rolando. Parece preocupante, um tanto instável. Tentar é importante, o fracasso é provável. Entre tantas outras, escolhemos uma opção. A música me salvou totalmente, assim. Eu fico até emocionada de falar, porque eu acredito que uma música pode transformar uma vida. A partir do momento que eu consegui fazer o que eu amo, que é música, isso também me deu motivo a mais para viver. Não tem nada mais excitante do que pegar uma guitarra, cara, uma bateria. Pá! Cara, isso aí, quem sentir essa sensação nunca vai abandonar o rock and roll. Sempre pensa em você. Paralamos em vir fazer um show em Brasília. E se eles iam tocar no dia seguinte, a gente estava fazendo um pub aqui em Brasília, tocando à noite. E aí apareceu o B. Ribeiro e eles subiram pra tocar com a gente, né? Assim. E o mais engraçado, quem filmou a gente tocando com eles foi o Marcos, que não era da banda na época. Aí a gente trocando ideia com o B. Ribeiro depois, aí do nada a gente trocando ideia e o B falou, anota meu telefone aí, a Paula anotou. Lembra disso? Acho que era e-mail, não era? Alguma coisa assim? E-mail e telefone, os dois, E-mail e telefone, acho que era isso. Aí anotou lá, no dia seguinte a gente, caraca, tô com o telefone do B. Ribeiro aqui, velho. O que eu faço? Aí o Paulo ligou. Aí ele atendeu, tipo... E lá se vão 40 anos do rock de Brasília e tem muito mais pela frente.
pai sempre escutou de tudo, então eu sempre escutei de tudo por tabela, né? É assim, eu nunca quis forçar nem influenciar, mas um belo dia que ele chegou e falou, pai, você tem algum disco que tem aquela música Iron Man do Black Sabbath? Aí eu comecei a tocar bateria. Quem sabe se você ficar bom, você pode tocar com a gente, porque guitarra já tem muito, já tá craudiada. Eu tá tocando aqui e aí ele, às vezes ele tá lá escutando, ele reconhece a música que eu tava aprendendo. A gente tá começando a groovar bem. Ele ligava a guitarra, ele começava a tocar e eu ia junto pra aprender e tal. É, e é um caminho sem volta, né? Tipo, apesar de ser meu pai, ficava um pouco intimidado, né? De tipo, caraca, ele sabe o que ele tá fazendo, eu não sei. Daqui pra frente acho que vai ser de pai pra filho mesmo. O futuro do rock Brasília? Sempre vai ter alguma banda de Brasília se destacando. Brasília sempre foi uma bússola, sacou, pro rock nacional. E ainda tem muita banda de rock hoje em dia, nos porões de Brasília. A gente tava rodando o Brasil e tocando com uma caralhada de banda, assim, desculpa o linguajar. Mas, assim, nenhuma dessas bandas achava Brasília a capital do rock mais. O rock, como a gente conhece, ele é idoso. Primeiro de tudo, a Brasília é a capital do rock. Capital do rock é um grande marketing do capital inicial. Que tá ali, ó, capital, aí já fica no consciência das pessoas. Vamos falar com o Dinho. Porra, tá foda. Rock and roll não tem que esperar o futuro, rock and roll tem que fazer, né? Então não pode esperar não, ele tem que fazer o futuro. Né? Cara, o futuro é sempre o presente. O futuro do rock Brasília somos nós. Brasília e rock and roll, uma das misturas mais espetaculares da música brasileira. Uma cidade que preencheu o vazio das largas avenidas com o peso das guitarras, que fez da política canção, da solidão do cerrado poesia e que fez o Brasil inteiro bater cabeça. Eu quero é rock! O Renato Russo, que já tinha trabalhado em rádio, ele sabia que as rádios pegavam as músicas e nas partes que eram repetidas, cortava. Ele espertamente começou a contar histórias. História tem começo, meio e fim. Se você cortar no meio, pode perder o sentido. Se você cortar no fim, perde completamente. Chamaram a gente pra tocar num show de uma banda que chama P.U.D. Só que o P.U.D. é uma banda evangélica, né? Aí quando a gente subiu no palco, galinha preta, aí chegou o diretor de palco, ó, vocês tinham 30 minutos, agora vocês têm 15. Eu falei, beleza? Cara, ó, vocês têm 5 minutos. E eu falei, uai, e ó, botaram pra correr. Não tinha cerveja, só tinha bolo e guaraná no camarim. Cara, o Juninho do Natiruts, baterista, era meu vizinho, amigo de infância. Quando o Jota Quest estava em 98, estava estourando com Fácil, eu encontrei com ele no aeroporto. Pô, Paulo, não sei o que, eu também tô tocando. E eu falei, você tá tocando? E depois eu fui ver que ele era do Natiruts. No Rio de Janeiro, sabe, tipo, o cultural de lá é o samba. Você chega em Recife, tem o maracatu. Você chega em Salvador, tem a guitarra baiana, tem todas as suas culturas da sua cidade, né? A nossa música regional é o rock. Acabou.